Paz do Senhor, glória a Deus. É, para mim, irmãos, é um grande privilégio estar com vocês mais uma vez, desta vez para anunciar a palavra do Senhor. E num período tão especial, pessoalmente, eu amo muito o Natal e é algo que eu espero quase o ano todo. Fico só pensando em dezembro. É um período em que eu fico muito feliz, me deixa muito feliz. Só o fato de a cristandade estar e ter um período, né, como esse, para celebrar o nascimento, a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. E passamos o mês todo, na verdade, já em novembro eu já inicio o meu advento e vou pensando e também fico carregado de memórias da infância, não é? Lá no interior da Guiné-Bissau, numa cidade chamada Bulama. É uma ilha tão pequenininha que dificilmente você vê no mapa, no mapa mundi. É, e lá no interior, na ilha, separado do continente, nós temos uma cultura diferente. Nós, no Natal, a cidade toda fica agitada e feliz e festejamos o Natal de casa em casa. No dia 25 é o melhor dia, porque é o dia que você come até morrer. Porque como é uma ilha, todo mundo se conhece, eu não me importo com o que se cozinha na minha casa. O que é mais importante é as casas dos amigos. E é uma ilha pequena, então somos muitos amigos. Aí você come aqui, 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 aqui e vai andando. E o sentido do Natal para o nosso povo lá, mesmo os ímpios, não é que, claro, nós crianças queremos roupas novas, queremos, né, claro, brinquedos, queremos também. Mas o sentido que você cresce entendendo é que o Natal, você tem que preparar o Natal para as pessoas que vão chegar. Você tem que preparar algo para as pessoas que vão visitar. Porque vão chegar as pessoas. Então, quando você vai fazer uma refeição de Natal, a gente faz a ceia no dia 24, à noite, né, meia-noite, claro, já é 25. Mas aí, durante aquele período, já começam a chegar as visitas. Então, o que você prepara tem que ser também para os outros. Isso é maravilhoso, porque à noite, madrugada, a gente, criança, não vai sair andando, mas no dia 25 é o dia. Porque a gente anda a cidade como a gente puder, né? E a gente vai dizer, eu vim pedir Natal na casa dos amigos, e é uma festa grandiosa, e eu nunca esqueço-me desse período que eu passei lá. Eu vim para o Brasil muito novo, com 18 anos. E apesar do sotaque ainda ser marcado, eu não sei porquê, mas já estou aqui há muito tempo. Estou aqui há 16 anos. Em fevereiro vou completar 17 anos. Então fiz toda a minha formação universitária aqui em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, e também iniciei a minha vida profissional aqui, né? Casei com uma pernambucana e temos um filho e estamos aqui. Então, eu sou de lá e sou de cá. Como vocês podem ver, quase a metade da minha vida eu vivi aqui. Muito bem. Então, eu sou uma criação também dessa cidade. E é uma cidade que eu amo. Chegou o dezembro, eu já sei. O trânsito de Recife me anuncia que chegou dezembro. O trânsito em Recife é difícil. Mas em dezembro, eu fico, mas as crianças estão de férias. Tanto carro na rua para quê? Eu quero passar. Mas é o dezembro, é o dezembro. Tristemente, isso não é só Recife, é o mundo todo, inclusive a Guiné-Bissau. O Natal é um momento de gastos e compras e compras e compras, e uma agitação que é também espiritual, uma agitação que inclina o coração do homem, né, para outras coisas. E é já uma festa que, claro, todo pregador, parece que é clichê já todos os pregadores, a gente vai dizer que perdeu o sentido. Eu quero dizer que, de fato, está perdendo o sentido. Certo? Está perdendo o sentido. Natal, a gente festeja
Mas a gente tem que entender o que é que a gente está festejando. Festejamos o quê, de fato? Não é? Eu quero trazer uma mensagem lá em Lucas 2. Esta mensagem é no domingo passado, quando o bispo Alexandre estava cá pregando, eu tive que substituí-lo lá na nossa igreja em Aflitos. Eu levei esta mesma mensagem. Quando me foi proposto vir, eu imediatamente pensei em trazer a mesma mensagem também para vocês. Cronologicamente falando, esta mensagem, né, o cântico de Simeão, deveria ser uma mensagem, então, para pós o Natal. Não é? Jesus já tinha nascido. Mas eu acredito que nós podemos aprender com isso, como esperar Jesus. Nós podemos usar essa mensagem para as nossas reflexões e meditações do Advento. Amém? Eu peço que a igreja fique de pé para a gente fazer essa leitura. Lucas 2, a partir do versículo 25. Eu estou a ler, irmãos, no NAA. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, nesse caso, a circuncisão. Okay? Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Deus seja louvado, os irmãos podem sentar. Que a meditação dos meus lábios, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, meu Deus, minha rocha e meu Redentor. Amém. Irmãos, esta mensagem eu chamei de Ver Jesus. Ver Jesus. Se eu pudesse dar um subtítulo a essa mensagem, eu diria O Natal de Simeão. O que é um título apenas metafórico? Porque não foca, apesar de focar o cântico de Simeão, eu levemente toco outras personagens que vão estar aqui incluídos. Há muitos cânticos no Evangelho de Lucas, né? Esse é o quinto cântico. Né? Nós temos o cântico de Isabel, nós temos o cântico de Maria, nós temos o cântico de Zacarias, nós temos o cântico, né, o Glória a Deus nas maiores alturas, né, o cântico dos anjos. Depois deles nós temos então o cântico de Simeão. Esses muitos cânticos, todos são cânticos do Natal. São cânticos apontando para o nascimento de Jesus Cristo. E são todos ligados com uma questão de que Jesus Cristo é a salvação ou o Salvador, né, que Deus trouxe para estabelecer a paz, para finalmente trazer a paz aos homens. Né? Ele veio da glória de Deus, veio do céu para isso. Até os próprios anjos anunciam isso. Então, 5 cânticos que se conectam com o fato de que um dia Deus, de acordo com a sua promessa, viria salvar o seu povo. Então, não podemos surgir, então,
a mensagem que eu quero trazer é que o sentido central do nascimento de Jesus não é outra coisa senão isso aqui. O sentido central é que ele é a salvação, que ele é a redenção, que ele é a consolação que Deus Pai enviou para Israel e para todos os povos. E que quem vê Jesus louva a Deus e fala sobre ele. Então, o sentido do nascimento de Jesus Cristo é que ele é a salvação que Deus preparou e enviou para Israel e para os gentios. Ele enviou. E que quem vê Jesus só tem essa resposta. O louva, o adora. E fala sobre ele. E anuncia Jesus Cristo. É isso que eu quero provar nessa mensagem. Simeão, irmãos, era um dos que esperavam o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa de que Deus salvaria o seu povo. Israel, neste momento, era um povo escravizado, dominado por Roma. Roma controlava tudo, Roma controlava... inclusive, neste momento, Roma estava mostrando o seu controle sobre o povo, porque Jesus Cristo nasce justamente quando é convocado todo o povo para o recenseamento. E cada um tem que voltar à sua cidade, pobre, rico, não importa, tem que ir à sua cidade obrigatoriamente e para lá ser registrado, porque Roma precisava contar. E nós sabemos o que é quando reis ou imperadores querem contar o número das pessoas que estão sob seu domínio. É um sentido não só estatística, mas é uma estatística do orgulho. É para dizer, eu sou poderoso, eu tenho tantos sobre o meu controle. Nós sabemos disso. Então veja só como Roma se orgulha, né, de dominar o povo de Deus. Como Roma massacrava. Roma tinha mão até no próprio templo de Deus. E o templo de Deus foi transformado, inclusive, em um lugar que não era mais casa de adoração. Era um lugar em que se adorava Mamon. Era um lugar onde se adorava o poder. Era um lugar onde se adorava qualquer outra coisa, menos o Senhor. Mas isso é só aparente. No meio de tudo isso, no meio desta calamidade total, veja, tinha até judeus que estavam cobrando impostos dos próprios irmãos, estavam roubando os próprios irmãos. Quando o profeta João Batista vem, ele lhes acusa, ele joga esse pecado na cara. Esse era o período em que Jesus Cristo nasce. Mas exatamente neste período, Deus tinha, louvado seja o Senhor, Deus tinha os seus remanescentes. Deus tinha as pessoas que são fiéis, que eram fiéis ao Senhor e que esperavam que, de fato, Deus ia cumprir as promessas. Nota só, irmãos, esse tempo também era o tempo continuando o tempo do chamado silêncio profético. Deus não estava mais enviando profetas a Israel, havia 400 anos, e estava agora nesse período aqui. Esse é o fim desse período de silêncio. Esse é o fim de um período em que Deus deixou como que em deserto o seu povo. Então o sofrimento era grandíssimo, era total. Mas, apesar de tudo, havia aqueles que viviam na expectativa da bênção de Deus. Viviam esperando que o Senhor ia fazer alguma coisa, mas o Senhor vai cumprir a sua palavra e vai trazer aquilo ou aquele que ele prometeu. Que ele prometeu em Jeremias, que ele prometeu em Isaías, principalmente em Isaías, não é? Eles vão viver em reflexão, em meditação. Tem gente aqui que vai viver muito tempo somente orando e jejuando e esperando. Aqui. Levantar um pouco. Certo? Ok. Orando e esperando que Deus faça cumpridas as suas promessas. Então, são pessoas solitárias, são pessoas marcadas, por exemplo, a Ana marcada pela viuvez, certo?
Ou seja, você é escanteado na tua própria sociedade, você não tem marido. E, inclusive, com idade muito avançada. Precisando, neste caso de Ana, precisando, inclusive, de ajuda para sobreviver. E Deus tinha Simeão. É difícil acreditar, é difícil crer que Deus vai fazer coisas assim. Ele fala com pastores, ele faz aquela coisa milagrosa, estranha demais, manda anjos falarem com Maria. Maria é só uma moça, nunca conheceu um homem, certo? Virgem. Deus fala com Maria. A Isabel está aqui, escuta a oração de Maria e fala que a criança ficou alegre no ventre. E isso é que são aí os prelúdios do Natal. Mas se você entende a grandiosidade da obra de Deus, você fala, mas são sinais fraquíssimos. Uma estrela aparece no céu, só é uma estrela estranha. Você hoje vê a estrela estranha e você só olha, que lindo, e vai-se embora. Essas coisas, o que Deus está fazendo? Deus está mostrando, né, nessa aparente fraqueza, nessa aparente desistência da piedade, Deus tinha os seus. Deus tinha aqueles que estavam orando e dizendo, o Senhor é fiel. Pode passar 400 anos sem nenhum profeta. O Senhor é fiel e o Senhor vai cumprir a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Simeão está neste momento aí. Então, ele era um homem que esperava e essa salvação viria, mas não só esperava. A Bíblia fala, no versículo 25, que ele era um homem justo e piedoso e ele estava esperando o Cristo. Só que veja só a expressão que Lucas usa. Lucas diz que ele estava esperando a consolação de Israel. Então, Jesus é a consolação de Israel. E não era só uma invenção dele. Os piedosos sabem quem fala com eles. Os piedosos, os santos, os que buscam, os que esperam a promessa do Senhor, sabem que quem fala conosco é o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Então Simeão parece que está inaugurando uma nova era. A era de Zacarias, a era de Isabel, a era de Maria, a era dos pastores do campo, a era dos anjos que aparecem e discursam finalmente. Deus não nos abandonou e ele vai falar com o seu povo através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele e ele era justo e piedoso. Era um homem de Deus. E não necessitava de uma sociedade que favorecesse a piedade. E não necessitava de um poder político que fosse congruente com a sua fé. Não necessitava. Ele não necessitava de uma situação social onde as pessoas vivessem esperando o Messias. Ele não precisa disso. Ele podia querer isso. Eu também quero. Mas é necessário? Não. Ele era um homem justo. Porque tudo o que importa, irmãos, é ver Deus. É só ver Deus. É só ver Deus. Se eu não tivesse medo de ser herético, eu diria: a minha vida pode ser um inferno, desde que eu veja Deus. Eu transformei. O que eu quis dizer era: criei inferno, mas esqueçam. Esqueçam. Não vamos dar espaço para heresias. Aleluia. Ele era um homem santo num tempo adverso. Isso é uma lição que nós temos que aprender hoje. Seu povo era escravo, mas ele era santo. Roma não dizia a última palavra, Deus dizia a última palavra. E ele vivia esperando, então. Simeão esperava quem? Esperava o Cristo. O Cristo é a consolação de Israel. Quem tem o Espírito Santo é movido por Deus, é movido pela vontade de Deus. Então, Deus, eu oro que, irmão, que as nossas movimentações nesta cidade maravilhosa, que seja movimentos do Espírito Santo. O que diz o versículo 26? Ele foi, versículo 26, ele foi para o templo, não é? Ele tinha, versículo 27.
ele foi para o templo, versículo 27. Ele foi para o templo porque foi movido pelo Espírito Santo. Então isso não só o Espírito estava sobre ele, o que isso significa é que ele é dominado pelo Espírito Santo e ele vivia indo para lugares, por exemplo, indo para o templo, movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem algo que ele tem marcado para Simeão naquele dia. E ele então pega Simeão e leva para que Simeão visse aquilo que ele tinha marcado. Por isso que eu estou dizendo que quem tem o Espírito Santo é movido a lugares, é movido a instantes, a tempos, conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus, para que os planos de Deus se realizem na sua vida. É isso que eu oro a Deus para que aconteça na sua vida. Simeão vai ao templo e encontra a família de Jesus. Mas de onde vem isso? Volta ao versículo 26, por favor. No versículo 26, irmãos, nós vemos que o Espírito Santo tinha revelado. O Espírito Santo aparece aqui só nesse trechinho. Ele era um homem cheio do Espírito, ou seja, um homem em quem habitava o Espírito Santo, versículo 25. Ele tinha recebido uma revelação, ou seja, versículo 27, ele foi movido pelo Espírito Santo. Mas tem uma coisa central aí. O Espírito Santo também falava com ele. Falava com ele. Por isso que eu estou dizendo que o silêncio profético termina. Porque o Espírito aqui revela a ele. E esta revelação nós não devemos estender automaticamente. Ele vai falar revelação de novo. Mas esta aqui, no versículo 26, não devemos estender, né, na nossa exegese, pensando, é toda a revelação. Não, é uma revelação bem específica. É a revelação a ele de que o Cristo viria agora, ou seja, nos dias dele. Aleluia. É Deus olhar para um homem santo e dizer assim, você pode não ter poder, pode não ter fama, mas eu vou lhe abençoar com algo. Você vai ver Jesus. Você vai ver aquele que Abraão quis ver e não viu. Sabe quem é Abraão? O pai da fé. Você vai ver aquele que Moisés esperou e até profetizou sobre ele. Moisés era cristão, claro. Abre Gênesis falando de Jesus Cristo. Ele vai morrer, ele fala, ele vai vir. Ele vai vir. E ele é o profeta. Mas não viu. Não viu. Jó era um homem santo, temente a Deus, mas não viu Cristo. Não viu Jesus. Elias nem morreu, mas não viu Jesus. Assim, Elias a gente bota entre aspas. Que a gente sabe o que acontece, né? Para vocês verem. Irmão, por que você está falando de ver? Se a Bíblia é sobre ouvir. E nossa Bíblia é sobre ouvir, mas há momentos que que ela foca em ver. O Monte Santo, onde Elias vai ver Jesus, é um desses instantes. E este momento, Simeão, é um desses instantes. Nós estamos diante de um profeta, Simeão. Não é coisa normal, é coisa extraordinária. Eliseu não viu Jesus. Eliseu não viu Jesus. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, não viu Jesus. Outro gigante da nossa fé, Samuel, não viu Jesus. Ninguém viu. Hebreus é que nos conta sobre isso. Eles esperavam, eles viviam com grande expectativa. Eles não tinham nenhuma expectativa na terra mais. Eles eram homens que não se importavam mais com a terra. Nós não queremos mais a pátria. Mesmo que se você falasse assim, mas a pátria é a terra prometida a Abraão. Eles eram homens que não tinham mais nada a ver com isso. Paulo, Pedro, viram Jesus Cristo e viveram a mesma coisa. Eles, com a linhagem dos santos, não tinham mais esperança na terra. Somente o céu. A nova pátria. O que Simeão inaugura aqui? Há uma continuidade, mas é extraordinário porque 400 anos terminam
E agora, até os magos do Oriente vão ser trazidos para ver. Pastores simples no campo, apacentando suas ovelhas, também vão ser trazidos para vê-lo. Eu falei que o Simeão representa essa volta da revelação de Deus, mas ele representa essa volta de uma maneira bonita, com a expectação. É a volta de um espírito que espera. Nós vamos entender isso depois, na vida dos apóstolos, porque eles também vão viver nessa expectativa da segunda vinda, para ver Jesus de novo. Em Apocalipse, um dos cânticos que nós cantamos aqui é: venha, 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 venha. Porque queremos ver. Simeão tinha uma revelação, e essa revelação era para o tempo dele. Quero enfatizar isto. E essa revelação passou a ser o motivo dele estar vivo. Isso é muito importante. Nós estarmos vivos, irmãos, não deve ser algo para nossa própria satisfação, mas continuarmos a viver, existirmos, deve ser apenas com esse objetivo também de ver a salvação do Senhor, de ver a consolação do Senhor, de ver a redenção do Senhor, de ver a luz do Senhor, de vê-lo e viver conforme os que viram de fato Jesus. O Espírito Santo lhe revelou, deu uma promessa divina de que não morreria antes de ver literalmente o Senhor. Nós vemos o Senhor espiritualmente, mas também nós veremos um dia. Aleluia. Aleluia. Eu lembro de Jó quando falo disso. Né? Quando Jó estava no auge da dor, ele fala: os meus olhos vão vê-lo. Eu vou ver o meu Redentor após a morte. Eu verei o meu Redentor. Essa esperança da visão, né? Porque a fé vem somente pelo ouvir, não pelo ver. Mas a fé parece que aponta para a visão. O ouvir-nos é ouvir o Senhor e creio nele, amém. Mas a minha fé tem que terminar em alguma coisa. Eu tenho que ver o meu Senhor. E isso é maravilhoso demais. Porque vai chegar o momento em que eu vou ver o meu Cristo com esses olhos. Não, serão os olhos transformados, com certeza. Aleluia. E eu, pequenininho como sou, verei o Senhor. E isso, quando Simeão recebeu essa promessa, ele tornou isso a razão da minha vida. Eu não quero outra coisa, eu só quero isso. Ele viveu só para ver Jesus. Tanto que no auge, eu vou explicar mais isso depois, quando ele vê Jesus, ele fala: agora posso ir. É que para a vida do santo, tanto a morte quanto a vida, não importa. O que importa é ver Jesus. Ver Jesus na vida, ver Jesus na morte. É só isso que vale. O que pode a morte se ela nem existe para mim? Porque ela só vai servir ainda o plano do Senhor de me transitar, de me transformar, de me pegar aqui e aniquilar, mas no sentido de me abrir para eu ir encontrar o meu Senhor. A morte não é nada. Agora, falar da morte no Natal, né? É que é estranho. Imagina só, você no dia 25, né? Depois do jantar do Natal, você fica feliz e fala: tchau, irmãos, vamos embora para a sepultura. Ninguém vai falar de sepultura no Natal. Só Deus. Deus é que vai falar da sepultura no Natal. Só os cristãos vão fazer uma coisa dessas. Falem da morte no Natal. Falem da morte no Natal. Nós podemos orgulhar na nossa morte porque ele nasceu. Quem é que nasceu? A vida. Que vida? A vida é eterna. Eu posso ir. Eu posso morrer. Simeão não é um suicida.
Ele não está aqui desejando, a vida está difícil demais, quero morrer. Ele não está fazendo isso. Ele está dizendo, eu agora vi a vida, não só minha, mas eu vi a vida de Israel. Não só a vida de Israel, eu vi a vida de todos os povos. Me leva. A tradição diz que Simeão estava com mais de 100 anos aqui já. 113. Mas a Bíblia não fala quantos anos ele realmente tinha. E eu acho isso bonito demais. Porque a gente pode esperar, mas ele também podia desejar a morte porque já estava velho, né? Não. Ana, a Bíblia diz a idade, mas Simeão, a Bíblia não diz. Então eu posso imaginá-lo com a minha idade, 35 anos. Quem é que quer morrer aos 35? Quem quer morrer aos 35? Na verdade, quem quer morrer? Não é só 35, é qualquer idade. Quem quer morrer? Parece que há algo que enche a vida dos crentes, que enche tanto a vida dos que creem no Senhor Jesus, que os torna loucos assim. E a morte não é nada. Que Deus revitalize este algo na sua vida. Para você não se importar com a vida nem com a morte. Mas que você somente se importe com eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. E isso me basta. Se eu vou morrer, que seja. Se eu vou viver, que seja. Lá na Guiné, nós acreditamos e somos ensinados que Jesus pode vir a qualquer momento. Então eu tenho que estar preparado. Também nós somos ensinados temos a ideia de que nós temos que sofrer pela fé. E de que a nossa vida tem que ser gasta para Deus, inclusive morrendo mesmo. Eu não sei se é por causa disso, mas eu penso na minha morte o tempo todo. O tempo todo. Justamente porque ela não pode nada contra mim, eu quero ir embora. E eu fico pensando, eu estou pronto para ir? Não no sentido de que eu vou entrar aí, eu fui eleito. Eu vou entrar no céu. Mas eu preparei aqui. Ezequias não fez isso. Vocês lembram de Ezequias? Não fez isso. Mas eu preparei aqui para ir. Eu tenho que pensar que eu vou morrer a qualquer momento. Mas se eu pudesse pedir ao Senhor, eu pediria isso. Antes de eu morrer, deixa eu ver Cristo na minha geração. O mundo está tão tenebroso. Caia sobre nós de uma forma extraordinária, com um avivamento que vai trazer, de fato, uma visão de Cristo que vai mexer com todas as estruturas. Oh Senhor, na minha era, faça isso. Eu não queria partir sem ver o movimento de Jesus novamente na terra. Nada como nós já vimos, nada como já vimos. Algo novo, mas algo que vai mexer com todas as estruturas religiosas, políticas, econômicas do mundo todo. Eu queria ver isso. Eu queria ver isso. Eu queria ver isso. A razão de viver de Simeão deve ser a nossa. Quero ver Jesus. Quero ver a consolação de Israel. Quando ele é movido pelo Espírito Santo, os pais de Jesus, que eram pais piedosos, se admiraram daquilo. Esse homem está falando o quê? De fato, está falando o quê? É só um bebê. Essa é a ironia de Deus. É só um bebê. Quando a gente estava no culto, eu ouvi os meninos, as criancinhas chorando, né? Alegrando, não fazendo barulho, mas alegrando o momento. Eu fiquei rindo no meu coração. Falei, que coisa linda. Porque é sobre eles. É sobre mesmo eles. E o pastor falou, 6 bebês. Vocês são muito abençoados. Uau! Uau! Deus ainda não desistiu de nós. Deus não desistiu de vocês, desta igreja. Deus está com vocês. 6 bebês. Isso é o povo de Deus. Mas voltando para o bebê de Maria. Ele
Deus é irônico. Como assim? Vocês sabem o que Cristo veio fazer? Simeão falou, este menino está destinado para a ruína de muitos. Uma espada vai atravessar o seu coração, Maria. Como assim? Uma criança? É que Jesus Cristo veio para a guerra, irmãos. Ele veio libertar o seu povo, só que não veio a cavalo. Ele não veio armado. O exército dele... Aleluia. O exército de Jesus Cristo é uma miríade, incontável número de anjos que sabe qual é a arma deles? Cantar. Glória a Deus nas alturas. Na verdade, nas maiores alturas. E paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Essa é a arma dos anjos. Olha o que eles fazem. Não é irônico? Aí você vê, Cristo está chegando, é momento de guerra. Ele veio sim libertar, ele veio destruir o inimigo. Mas é só um bebê, ele precisa de cuidado. Como assim? E Maria, isso, claro, quando a Bíblia fala que eles se admiravam de ouvir, eles, claro que vão se admirar, porque é só um bebê. Não há fé assim, então, não há essa fé, né, fé gigantesca, que a gente possa imaginar. Não, é de admirar, sim. É só um bebê. Ele vai fazer tudo isso mesmo, vai consolar Israel. Um bebezinho vai consolar Israel. Vai consolar Israel. Vai consolar Israel. Quero finalizar com o próprio cântico. Eu falei um pouco sobre agora. Esse agora, neste momento, para Simeão, nós temos que ver como a nossa era, como eu falei agora. Mas ele, como eu acabei de falar, mas ele falou assim, Senhor. Esse Senhor não é o Kyrios que nós estamos acostumados a ver em grego. Esse é o despotes. Essa é a palavra de onde nós tiramos déspota. É alguém que domina e não há espaço para você nem sugerir nada. Você simplesmente, diante dele, é um escravo. É isso que Simeão chama o Deus aqui. Ele diz, Senhor. Ele é um líder absoluto. Então, despoteza aqui não é uma palavra negativa, é uma palavra positiva. E Simeão, ao dizer posso morrer, ele não está dizendo outra coisa a não ser um ato de adoração, dizendo, você é o Senhor absoluto, então me tome agora, pode ir, como você prometeu, pode tomar. Porque como você é o Senhor absoluto, a minha vida está nas tuas mãos, do início ao fim. Eu não tenho nenhum direito, eu não tenho nenhuma vontade, só o Senhor domina. Agora, Senhor, pode tomar o seu servo. Ele ainda usa a palavra servo. O que é redundante. Mas para o efeito do poema, tinha que estar lá. O teu servo. Mas despede o teu servo em paz. Porque eu vi a paz do Senhor. Simeão continua cantando e fala no versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olhos já viram. Irmãos, meus olhos já viram a promessa cumprida, ou seja, a salvação vinda ao mundo. Jesus é a salvação, o próprio nome diz. Yahweh é salva. Ou Yahweh é salvação, é isso que significa Yeshua. Então veja só, os meus olhos viram a salvação. Ele repete aqui, os meus olhos já viram a tua salvação. É a mesma coisa que dizer, os meus olhos já viram o teu Jesus, o teu Cristo. O que Jesus bebê aqui importa para Simeão? Vamos só largar. Veja, o Jesus Cristo foi visto por muitos. Mas só alguns, de fato, o viram. Veja, quando os magos estavam procurando Jesus, eles não tinham visto, eles viram só a estrela estranha e foram seguindo a estrela. Quando chegaram em Jerusalém, eles pararam e foram perguntar, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está? Aí Herodes pergunta aos judeus. Sabe o que os judeus disseram? Eles sabiam onde Cristo estava ou nasceria. Eles sabiam. Os judeus disseram o quê, irmãos? Em Belém, na cidade de Davi. E os magos foram, aprenderam com os judeus, foram para Belém. Ao saírem, claro,
Em Mateus, o texto de Mateus eu vou deixar por causa do tempo. Mas em Mateus diz claramente, Mateus 2, 9, 11, que eles foram para Belém. E quando lá chegam, eles encontram Jesus Cristo e o adoram. Como é que eles sabiam onde Jesus estaria? Se você sabe onde Jesus Cristo ia nascer, não era melhor Belém ser a cidade mais populosa do mundo naquele momento? Não era para correr e ficar lá na expectativa de que Jesus Cristo nasça? Não fizeram isso. Não fizeram isso. A salvação de Deus vai ser desprezada mesmo. Muitos vão desprezar. Muitos vão cair. Muitos, nem todos vão esperar a salvação. Os magos que estavam distantes esperaram e chegaram e viram a salvação de Deus. Os que estavam perto, que sabiam até de profecia onde ele ia nascer, não viram Jesus. Só viu Jesus, só vê Jesus quem, ao vê-lo, reconhece nele aquilo que ele é. Há muitos intelectuais humanistas que ainda falam que Jesus Cristo é o quê? Eu fui um grande homem. No Corão, o livro sagrado dos islâmicos, está lá que Jesus Cristo foi um grande profeta. Não viu Jesus ainda. Quem não reconhece que ele é o Cristo de Deus, a salvação de Deus, o Salvador, o único Salvador e a única salvação de Israel. Ele é exclusivamente ele, o Salvador dos homens. Quem não viu Jesus, quem não reconhece isso? Ele não é revolucionário de nada. Eu tenho um amigo marxista que fica dizendo isso. Ele é um grande revolucionário. Eu falo, não. Ele não é revolucionário coisa nenhuma. Revolucionário não. Porque você não pode... É aquela coisa, eu não posso negar Cristo, mas eu vou só diminuir. Isso é obra do diabo. Não aceitamos. Eu não aceito nem quem defende Natal, porque Natal é sobre Jesus Cristo, mas está lá tentando enfatizar só Maria. Não. Natal é sobre o Salvador dos homens. E é Jesus Cristo. Só vê Jesus Cristo quem reconhece isso. Não há ninguém, é somente Jesus. Ele somente. Quando os magos chegaram, adoraram quem? O Cristo. Quando os pastores foram, adoraram quem? O Cristo. Quando Simeão vê a família santa, a família sagrada de Jesus, o que Simeão faz? Simeão não adora Maria, Simeão não adora José. Ele toma o menino. Esse tomar é dizer assim, ele é meu. Eu tomo o meu Senhor nos meus braços. Ele é meu. E agora eu posso ir. Simeão toma e adora e louva e profetiza sobre Cristo. Não estou irritado, irmão, eu só estou emocionado. Aleluia. 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 Porque é muito simples para nós. É muito simples nós percebermos o que é o essencial. É somente Jesus. É nessa pedra que o mundo cai ou o mundo fica de pé. Se você quiser falar de Deus, de bons sentimentos, de riquezas, e não sei o quê, e de sucesso, e de desenvolvimento pessoal, para você ficar melhor, para você... tudo bem. Todo mundo vai adorar. Agora fale que ele é exclusivamente o Salvador dos homens. Fale que ele é a única alegria que existe, a única felicidade verdadeira. Fale que ele é aquele que Deus preparou desde Gênesis para trazer no tempo certo. Fale que ele é isso. Fale que ele é a salvação, o Messias. Não é para ficar de amiguinhos com os judeus, é para dizer mesmo, se eu te amo, eu vou te dizer, judeu, ele é o Messias que vocês estão esperando. E vocês vão para o inferno se vocês não verem Jesus. Nós sabemos o que é ver Jesus, irmãos? Nós sabemos o que é ver Jesus. Veja, antes de nascer, Isabel viu Jesus. Viu tanto, sem ver com os olhos humanos, que ela disse, o que está lá é obra de Deus. Eu senti aqui, meu filho, alegre por causa do que está no teu ventre. E você será bendita entre as mulheres, Maria. Isabel viu Jesus, sem vê-lo. Nós sabemos o que é ver Jesus. Os pastores em Lucas 2, versículos 16 a 20, viram Jesus e saíram louvando e dizendo, de fato, ele é o que os anjos nos anunciaram. Quem vê Jesus o louva. Os magos do Oriente viram Jesus e adoraram Jesus, é Mateus.
A profetisa Ana, quando Simeão estava cantando neste momento, ela viu Jesus Cristo e ela também saiu falando de Jesus, dizendo para todos os que esperavam a consolação de Israel, a redenção de Israel, dizendo, ele está aqui, aquele bebê. Jesus veio para ser o Salvador. Ele veio para ser a salvação de Deus. Essa salvação, porém, quando a gente olha para os cânticos de Maria, o cântico de Zacarias, é mais centrado em Israel. Eles estão dizendo as profecias que Deus vai salvar Israel. Simeão expande esta compreensão teológica, expande esta compreensão cristológica e fala, luz para a revelação também aos gentios e glória para Israel, sim, porque Israel é que recebeu as promessas e quando Jesus Cristo vai falar com a mulher samaritana, ele fala mesmo, a salvação vem dos judeus. Jesus não nega isso não. Jesus não nega isso não. Agora, é muito maior que isso, porque desde Isaías, você pode ler depois Isaías 49. Você vai ver lá, 49, 6, 7, você vai ver Deus dizendo, eu vou fazer algo ainda muito maior. Eu não vou só salvar você, mas através de você eu vou salvar todos os povos. Então é luz para a revelação aos que não conheciam. É uma salvação, como Simeão fala, que Deus preparou perante os povos. É para todos os povos. Todos os que veem Jesus são movidos por Deus. São movidos pelo Espírito Santo. Ninguém pode ver Jesus se não for movido pelo Espírito Santo. Quero só lembrar os ladrões da cruz. Os ladrões não, malfeitores da cruz. 2 malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Estavam com Jesus. Começaram a zombar de Jesus. Começaram a falar de Jesus. Os dois zombando. De repente, o que estava à direita para de zombar. Quando a gente conecta os evangelhos, a gente percebe que ele começou também. Mas depois ele não mais faz isso. Porque ele viu Jesus. Como é que a gente sabe que ele viu Jesus? Ele falou, quando você entrar no seu reino, lembre-se de mim. Jesus disse, hoje você estará no paraíso. Esse homem viu Jesus. O centurião romano, a mesma coisa. Torturou Jesus, participou de tudo, só no final viu Jesus. Mas viu, de fato esse homem era filho de Deus. Nós sabemos o que é ver Jesus. Só o Espírito Santo faz isso. Ninguém pode ver Jesus sem o Espírito Santo. Ele é que move. Ele é que abre os nossos olhos. Agora, do mesmo jeito que Hebreus 4:7 fala sobre os ouvidos. Se ele abrir os seus olhos hoje, não endureça o seu coração. Venha para ele. Se você precisa dessa salvação, e você percebeu Jesus como Salvador, aquele que limpa todo o pecado, aquele que transforma as nossas vidas, não hesite. Não adie para amanhã. Hoje, arrependa-se e creia no Evangelho. E você será salvo para sempre. E Jesus Cristo vai cuidar da sua vida para sempre. Ver Jesus, irmãos, ver Jesus é tudo o que importa. Que você veja Cristo neste Natal. Que você veja Cristo em todos os tempos. Que você veja Cristo na sua devoção. Se a devoção parou, que volte. Porque você precisa vê-lo na sua devoção. Na sua leitura, no seu louvor particular. Na sua oração, no seu jejum. Que você divise Cristo, que você discerna Cristo, que você veja o Salvador. Que você veja o Consolador. Que você veja o Redentor. Que você veja o Príncipe da Paz. Ver Cristo na igreja, nesta comunhão, que você veja Cristo. Aleluia. Não só na palavra, mas na comunhão com os irmãos. Que você veja Cristo naquele irmão que chega, ele dá um abraço, ele cumprimenta,
e quer saber como você está. Está pronto a te ajudar, não importa a hora. Que você veja que isso aí é Cristo. Ver Cristo na sua família. Solteiro, desculpe, mas vocês também. Veja Cristo na sua solteirice, né? Mas na família que você veja Cristo. Se você quer ver o Cristo da família, forme uma família, você vai ver. É lindo. Você veja Cristo nos seus filhos, na sua esposa e no seu esposo. E que você peça isso. E que você busque isso. Há muitas imagens para nós vermos. Eu insisto em ver Cristo, porque há muitas coisas para nos distraírem. Para nos distrair de vermos aquilo que importa. De olharmos para aquilo que importa. Salmos fala que se nós olharmos para Ele, nossos rostos serão iluminados. Ver Cristo no seu trabalho. Ou inclusive no seu desemprego. Que você veja Jesus nessas coisas também. No trabalho, às vezes, é muito difícil. Eu trabalho em ambiente... Ah, Deus, só o Senhor. Misericórdia. Mas esses dias eles estavam cantando do nada 50 graus de poder. Eu falei, olha só, começou. Chame esse nome, que esse nome vai lhe salvar, vai lhe libertar. Eu falei, Silvia, Shirley, vocês sabem. Eu falei, que bom, no trabalho, e não fui eu que comecei. Então, a política do trabalho não pode me dizer nada. Eu nem cantei, só fiquei com um sorriso assim. Não sabiam eles a conspiração que estava fazendo aqui o tempo todo, orando para que Deus salve todos eles. Já estão cantando, sozinhos. Que Deus nos ajude a fazer Cristo visto. Porque Simeão fala, luz para a revelação aos gentios. E fala que esse menino vai ser motivo de elevação de muitos. Então, que Deus nos ajude a fazer Cristo visto. Através das nossas vidas e nosso testemunho. Mas que sejamos também profetas. Anunciando o Evangelho. Eu gostei, pastor, quando eu vim pregar, não foi só uma oração simples pela mensagem, foi uma oração missionária. Eu falei, Deus do céu, está alinhado. Esse canto, que é um cântico missionário também, ele não quer que fique somente uma celebração em Israel. Ele quer que seja uma celebração para todos os povos. Os gentios estavam nas trevas, agora vão ver a luz. Ver Cristo. Que você veja Cristo nas suas idas e vindas. Que você veja Cristo nas suas idas e vindas. Que ao sair, não seja que você está só indo para o trabalho, para o médico, para o supermercado. Não seja só isso. Que seja como uma peregrinação. Ao você sair para fazer qualquer coisa, por mais besta que pareça, mas que seja que você está indo movido pelo Espírito Santo. E que Deus vai usar isso de alguma forma para você vislumbrar o maravilhoso Salvador, o maravilhoso Senhor, que é Jesus Cristo. Feliz Natal. Senhor, te agradeço. Agradeço por esta oportunidade, agradeço por esta igreja. Que o Senhor batize esta igreja, Senhor, em santidade. Senhor, batize os olhos desta igreja para que sempre e cada vez mais profundamente veja Cristo. Em nome de Jesus, amém.